Seja bem-vindo ao podcast Códigos do Topo, o podcast que traz as pessoas que vêm dominando, que vêm se destacando, que vêm fazendo um trabalho espetacular na medicina, na odontologia, na harmonização facial, enfim, na área da saúde como um todo. Eu já estou com uma pessoa aqui que é especialíssima, não somente por ser um profissional incrível, mas uma pessoa que eu tenho carinho, admiração como pessoa, além do ótimo profissional que ele é. É uma pessoa que vem se desenvolvendo muito ao longo do tempo, entregando um resultado espetacular para os seus pacientes, uma pessoa que tem algo muito importante que eu valorizo, que é esse lado humano como profissional, que ele não olha somente para o dinheiro, e ele vai falar muito sobre isso. Um cara que é escritor de livro, vai trazer essa novidade aí, trazendo uma metodologia, trazendo uma forma de enxergar a medicina, olhando muito mais para algo importante, que é a prevenção. Eu tenho certeza que nós vamos ter boas informações por aqui, ótimos códigos do topo, e não tenho a mínima dúvida que ele vai trazer muita coisa bacana para nós. Seja bem-vindo, então, Dr. Diego Urbano. Muito obrigado, Samuel. Gostaria de agradecer primeiramente pelo convite, pela honra desse convite e pela possibilidade de eu trazer um pouco do meu conhecimento, da minha experiência que eu vim adquirindo ao longo dos anos e que vim desenvolvendo graças a você, que você foi um grande, eu digo, um bom pontapé para que esse processo de evolução fosse mais consistente, fosse validado e que gerasse resultados reais. Então, não só para mim, na questão de evolução como empresário, como empresa, mas também como uma pessoa que conseguisse fazer com que a minha mensagem chegasse mais longe. Então, hoje, essa presença aqui faz com que essa mensagem chegue mais longe. Então, obrigado por essa oportunidade. E que esse conhecimento compartilhado daqui, das nossas expertises, nessa visão empresarial, essa visão médica, e eu tenho tentado aprender com você, que isso consiga ajudar outros empreendedores, outros profissionais de saúde, outras pessoas que estão aqui, caiu de paraquedas, mas que vai aprender algo novo e vai ser um dia produtivo. Não tenho a mínima dúvida. É um prazer te receber por aqui. A gente já vem há um tempo falando sobre, né, tu estar junto comigo. A gente está aqui em São Paulo, se reencontrando, né, e se trazendo a nossa parceira aqui de batalhas, a Samantha, que daqui a pouco eu vou chamar ela para dar um oi também, que a esposa é quem manda lá na clínica. Concordo. Então nós vamos falar com ela também. Mas assim, hoje tu é um médico super reconhecido, uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso com os pacientes, né? Um trabalho muito focado na prevenção. Eu venho falando, né, que trabalho sobre prevenção não é algo simples, ainda mais num mercado onde muitas vezes é muito melhor cuidar da doença. E tu é uma pessoa que todos os dias, ou muitas vezes tu fala nos teus conteúdos, né, cuidar da saúde para não cuidar da doença. Eu, inclusive, uso essa frase, eu trouxe, aprendi contigo isso e tenho trazido isso para mim. Como que tu olhou para uma estratégia de negócio, agora linkando com o negócio, para a tua estratégia de negócio, trazendo isso, a prevenção como algo importante para que tu possa entregar algo de valor para os teus pacientes? Eu entendi isso, né, com essa mudança de visão, que muitas vezes eu atendendo as pessoas, muitas questões seriam evitáveis. Então, como médico do SAMU, muitas vezes chegava rápido numa cena, num infarto, por exemplo, mas ainda assim chegava atrasado, no sentido que aquele infarto poderia ter sido evitável se ele tivesse feito outras escolhas, se ele tivesse trabalhado na prevenção. Então, eu já trabalhava com a prevenção até antes de eu trabalhar com o SAMU, mas isso depois veio muito mais forte, veio muito mais intenso, porque eu tive que lidar com mortes evitáveis semanalmente. Aquelas pessoas que poderiam ter sido recuperadas se eu tivesse feito um trabalho anterior. Entende? Então, isso veio como uma força que foi o que a gente está vendo hoje na sociedade, que é esse cuidado da saúde. O consumo de bebidas alcoólicas está diminuindo, as pessoas têm feito mais atividade física. Então, esse é um movimento que está muito forte hoje. A suplementação vem crescendo, as pessoas vêm se cuidando e começou a ter um olhar para o corpo humano. Então, prevenção é melhor do que remediar. É o que a gente sempre trabalha. E muitas vezes no SAMU eu estava tentando apagar incêndio. E uma situação minha tentando melhorar pontualmente, às vezes o que eu não ia conseguir reverter. Então, trabalhando isso nas redes sociais e com meus pacientes, eu conseguia mais resultado, eu conseguia mais adesão ao tratamento e eu conseguia também que esse paciente melhorasse a família inteira dele, porque a minha formação inicial foi residência de medicina de família. Então, eu tenho esse olhar para a família, eu tenho esse olhar para o indivíduo e temos um olhar para a sociedade, onde a sociedade está doente, contaminada, ansiosa,
guerras a todo momento, instabilidade econômica. Você como empresário, você sabe que isso afeta o modelo de negócio. Tanto é que tivemos que fazer toda essa mudança pensando em entregar resultado. Esse era o principal. Então, eu quero melhorar a vida dos pacientes. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou trabalhar antes do problema acontecer. Então, isso veio muito forte como prevenção, promoção da saúde. E o SAMU aflorou isso de forma intensa porque eu tive que começar a lidar com a morte e com situações que eu poderia ter evitado se eu tivesse agido antes. Isso mudou tudo na minha vida. Eu admiro muito, e tu sabe que eu sou uma pessoa que eu sou sincero no que eu falo, né? E eu admiro muito a tua história, porque... Primeiro eu vou contar como é que a gente se conheceu, que foi engraçado, né? A gente estava uma vez no Instagram, estava ali no meu perfil do Instagram, daqui a pouco chegou uma mensagem: Samantha, mas com perfil de advogado. Eu falei, o que essa pessoa tá me chamando de advogado? Ah, não vou responder. Não, vou responder. Aí a gente marcou uma call. Fui conversar com ela, me falou, olha, meu marido é médico e a minha sogra falou... Foi a sogra, né? Minha mãe falou que gostou do teu perfil aqui. Minha mãe viu um anúncio teu, falou de ti, eu tô te chamando. E a mãe falou que tu tem que ajudar o meu marido a crescer o negócio dele. Eu falei, cara, que coisa, né? Isso aqui era pra ser. Fui lá, conversamos e começamos a fazer um trabalho. Tive a grata surpresa de conversar contigo e ver que tu era uma pessoa maravilhosa. E já linkando com essa questão do SAMU, até pouco tempo atrás tu atendia ainda o SAMU mesmo já tendo sucesso, sucesso quando eu falo sucesso nos negócios, sucesso financeiro, sucesso como família aí, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Mas mesmo assim, tu ficou bastante tempo atendendo o SAMU mesmo sem precisar. Isso revela muitas coisas, né? Hoje a gente olha para muitos médicos que são muito... dão um olhar muito somente para o dinheiro. E isso aí, eu posso falar isso olhando para ti realmente com toda a clareza, que tu não olha só para isso, né? Tu olhou demais sempre para os pacientes, né? Mas como é que foi esse momento de corte com o SAMU? Que eu sei que foi tipo como cortar o cordão umbilical, foi uma coisa meio complicada. Eu tenho certeza que foi um momento difícil para ti. Mas eu tenho certeza que com isso tu também vai conseguir fazer bem para muito mais gente ainda, além do que tu fazia nesse tempo de SAMU. Conta um pouquinho sobre isso aí. Essa foi uma separação, eu digo, que era quase que um casamento. A minha ligação com o SAMU aí remontando praticamente 5 anos, eu imagino. E com urgência e emergência, praticamente 10 anos. Então eu já trabalhava, mas com o SAMU de sair, atendimento pré-hospitalar, foi um pouco diferente nesses 5 anos, onde eu tive que lidar com situações mais complexas. Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguia resultados incríveis, que aquele era o meu verdadeiro combustível. Então, igual a gente estava comentando, que os pacientes sempre vieram em primeiro lugar. E, por muito tempo, isso é até difícil de falar, dá até um bolo na garganta. Eu sei. Por muito tempo, priorizei lá. Isso foi difícil. Mas eu via que o trabalho era importante. E... Cara, isso aqui, esses momentos aqui são muito, muito importantes, porque quando a gente fala da medicina e a gente fala sobre valores pessoais, né? Uma das coisas que a gente, para quem não sabe, agora eu vou falar, o Diego, ele foi meu mentorado, foi um mentorado muito, muito querido, uma pessoa que se desenvolveu muito como empresário, como negócio, ele é a esposa dele, e aí tem um momento que a gente fala quando a gente fala sobre o negócio, a gente fala sobre os valores pessoais da pessoa. E uma das coisas que a gente falou muito foi sobre esse valor da honestidade, da transparência, da empatia com as pessoas, né? Com essa questão de a gente se sensibilizar muito com as pessoas. E tu é um cara que, assim, eu tenho certeza que quando tu atende as pessoas, isso a gente sempre falou como negócio. Independente do que for o resultado do negócio, eu sou uma pessoa que eu vou olhar muito para os pacientes. Então, assim, eu quero olhar para os pacientes que são os pacientes do Diego, e gostaria de falar sobre esse profissional que está aqui, tá? Ele é uma pessoa, de fato, que se preocupa muito com as pessoas. E tem algo que eu falei para eles que a gente começou a pensar, né? Como é que a gente pode fazer para atender melhor as pessoas? Como é que a gente pode falar para a nossa equipe para que eles atendam realmente melhor as pessoas? E aí chegou uma frase que a gente falou, que eu tenho até anotado isso, que é: se a gente atender as pessoas da forma como essas pessoas fossem familiares nossa, uma pessoa que a gente ama muito, a gente vai sempre atender essas pessoas da melhor forma possível. E o Dr. Diego, ele faz isso assim, com cada atendimento. Muitas vezes eu dizia para ele, cara, a gente tem que diminuir esse tempo de consulta, por causa, né? Ele, não, mas o tempo de consulta às vezes vai lá 1h30, 2 horas, as coisas realmente são diferentes, porque ele olha para isso. E
E essa espontaneidade dele mostrando essa emoção aqui ao falar, revela muito da pessoa que é. E eu sinto muito hoje em dia, né, quando eu converso com muitos médicos, muitas pessoas da área da saúde, que chegam até mim muito focadas no dinheiro. Sim. Tá? Muito focadas no dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa ela fica zonza no meio disso tudo. Porque quando o dinheiro ele acaba não acontecendo como ela queria, porque ela está olhando para o dinheiro, acontece que ela não consegue resolver nenhum outro. Ela não resolve o problema das pessoas e, consequentemente, não resolve o seu problema, que é o dinheiro. Mas, na prática, ao longo do tempo, a gente já está ficando aqui, né, já com o cabelinho branco, já estamos aí ficando mais experientes, né? A gente vai vendo que o dinheiro, ele não é e não deveria ser o centro das coisas. Ele é muito importante. Só que quando tu olha para propósito, tu tem um propósito muito claro, eu vejo em ti isso, assim como eu tenho também, quando tu tem um propósito muito claro do que tu quer fazer, o dinheiro ele é uma consequência das coisas. Sim. E nada é por acaso. Por exemplo, olhe para ti, o teu sucesso que tu tem no teu negócio, o teu sucesso que tu tem financeiro, o teu sucesso que tu tem como pai, que é um pai super dedicado, marido, tudo mais, as coisas estão acontecendo porque tu é uma pessoa e um profissional bom. E aí o dinheiro ele vem como apenas uma parte, assim, uma coisa meio óbvia que está acontecendo, tá? Então isso aí é muito bacana tu falar aqui. E esse tempo de SAMU, eu vi muito, né, a tua garra ali, e realmente não deve ser uma coisa fácil, mas eu tenho certeza que aquilo ali te trouxe uma bagagem muito grande para as coisas que tu faz hoje, né? Então hoje tu tem feito coisas maravilhosas no teu consultório aí, e eu tenho visto para tua clínica, na verdade, que hoje são multi-especialidades, tá? E isso tu vai me contar também. Mas além dessa questão do SAMU, eu quero puxar uma outra coisa. Antes disso, eu quero falar um pouco sobre como que eu tenho ajudado donos de clínica, médicos, dentistas, profissionais de ROF, fisioterapeutas, tem todos os tipos de especialidade. Por quê? Sim. Porque eu percebi que existe uma forma de fazer, uma forma mais simples de fazer, uma forma mais lógica de chegar a bons resultados, assim como o Dr. Diego tem chegado. E por conta disso, eu criei uma metodologia que se chama Método DMC. E dentro desse método, eu criei um conceito diferente que se chama uma consultoria híbrida. O que quer dizer isso? Ao invés de ficar assistindo 1000 horas de conteúdo, ao invés de preencher 1000 ferramentas para que tu possa chegar a ter algum resultado no teu negócio, eu e a minha equipe, a gente entrega tudo pronto, tudo que tu precisa sobre estratégia, modelo de negócio, marketing, vendas, liderança, cultura, inteligência artificial, tráfego pago, entre várias outras coisas, entrega tudo pronto para ti, para que tu possa só implementar. Então, ao invés de quebrar a cabeça, precisar ficar lá perdendo noites desenvolvendo exercício em casa ou ficar vendo palestrinha motivacional, nada contra as palestrinhas motivacionais, mas não a minha linha. A gente foca no negócio, entrega algo pronto e depois entra para mentoria, depois tu vai realmente colocando em prática junto comigo e com a minha equipe, com vários mentores dentro da minha equipe. Então, isso muda realmente, é uma virada de chave para o negócio. E todo mundo precisa disso. Vocês precisam realmente de bons mentores, precisam de pessoas que vão atalhar, né, a velocidade para o teu negócio. Porque muitas vezes, que a gente estava conversando agora há pouco aqui, a gente estava numa conversa de corredor, eu falei, olha, talvez vocês possam fazer isso para melhorar algo financeiro dentro do negócio. Ele, nossa, isso aqui já valeu a nossa vida. E é exatamente isso. Então, quero que vocês entendam sobre isso, entendam um pouco mais sobre a minha consultoria híbrida, sobre a minha metodologia, e entra lá no meu perfil, Samuel Fontoura Oficial no Instagram, chama no direct, fala com a minha equipe, a gente vai marcar uma sessão de conversa, uma sessão de diagnóstico, onde eu chamo de diagnóstico empresarial clínico, o DEC. Vou entender um pouco sobre o teu negócio, a gente vai te trazer vários insights, isso não vai ter investimento nesse momento para quem for aprovado, e depois sim a gente explica como funciona o nosso negócio. Então, entra lá, segue e vamos em frente. Bom, tem um episódio aqui importante também na tua trajetória, que eu sei que foi uma virada de chave para ti, que foi uma pessoa super reconhecida no mercado, uma pessoa que trouxe muito esse conceito de prevenção, muito esse conceito de longevidade, esse conceito de uma medicina com um olhar mais integrativo, para que as pessoas não foquem somente na doença e foquem na prevenção, que é o Dr. Lair Ribeiro. E tu teve uma experiência muito forte aí de proximidade com ele, né? Como que foi isso? Esse momento de proximidade que eu tive com o professor Lair foi muito importante e realmente foi uma das viradas de chave para mim, mas como lado médico. O Samuel foi uma virada de chave do lado empresarial. Então, Dr. Lair, sou eternamente grato. Inclusive, ele está nos agradecimentos do livro que eu estou para lançar agora. E eu era um médico que me preocupava muito em entender sobre os protocolos, dominar as técnicas. Eu queria entender o máximo de medicina para ajudar o máximo de pessoas
mas ainda assim me via muito limitado. Via que muitas pessoas não conseguiam os resultados que eu gostaria. E ter esse contato com ele foi a virada de chave. Eu até era um pouco frustrado como médico na época, eu não alcançava os resultados que eu queria, e não alcançar resultados me gerava muita frustração. E até cheguei a pensar em desistir da medicina, enfim. Graças a Deus não parou, pelo amor de Deus. Não é momento para essa história, mas eu fui e comecei a ter um novo olhar para a medicina. E o Lair me abriu a mente no sentido de olhar a pessoa como um todo. Porque a medicina ela vem para segmentar, para compartimentalizar o médico do cérebro, do coração, do intestino. Eu vim para entender a pessoa como um todo. Então, se tiver que demorar 1 hora e meia, 2 horas e meia, já teve casos de longas horas de duração para poder entender o todo. E além de entender o todo, eu preciso entender como esses diversos sistemas se conectam. E isso que eu também falo no livro. São diversos sistemas que precisam estar em harmonia, em equilíbrio. É isso que eu tento explicar a todos os pacientes. Eu tento também colocar isso como uma metodologia no livro, para que as pessoas consigam também acessar essa possibilidade. Então, o Lair, ele abriu a minha mente e gosto de dizer que ele foi meu padrinho nessa nova medicina. E eu tenho alcançado resultados maravilhosos com ele, porque eu me sentia limitado como médico de não alcançar resultado, principalmente para doenças autoimunes. E hoje, com esse tipo de tratamento, teve caso, por exemplo, de uma menina de 6 anos que era careca, passou numa dermatologista famosa. Essa dermatologista sugeriu, orientou que a mãe comprasse uma peruca e levasse um psicólogo para que essa menina de 6 anos, que era chamada de bruxa, não queria sair de casa, era humilhada na escola, aceitasse a ser assim. E a mãe dela não aceitou. E eu também não aceitei como médico ser incompetente de não gerar resultado. Eu queria gerar resultado. E a gente alcançou resultado. Até coloco esse caso no livro. Essa menina em 6 meses recuperou todo o couro cabeludo. Nossa, cara, maravilhosa. Hoje já tem mais de 1 ano de tratamento, cabelinho no ombro. Maravilhosa, linda, uma princesa. Então eu falo, um caso de uma bruxa que ela era... que criança não tem filtro, né? Era humilhada na escola, ela conseguiu recuperar a saúde. Então, vejo muitos milagres acontecerem através de mudanças da alimentação, mudanças com suplementos, que a gente use um remédio. A medicina integrativa ela não vem para competir com aquela medicina antiga, ela vem para um movimento de evolução para gerar mais resultado, para que essa pessoa consiga recuperar a saúde, qualidade de vida e consiga viver o propósito dela com força, sabe? Com intensidade. É isso que eu tenho conseguido fazer com as pessoas. Maravilha, eu acho que isso é o futuro, né? Porque hoje a gente olha, né, muito para inteligência artificial, qual vai ser o reflexo disso, que a inteligência artificial vai substituir os médicos, né? Ela pode ajudar. Eu digo, os bons vão ser potencializados com a IA. Perfeito. Ela não vai acabar com a questão humana. Isso vai ser um diferencial. O lado humano vai ser o diferencial. Né? Dentro do nosso modelo de negócio vai ferramenta. Ser... O lado humano vai ser nosso diferencial. E usando as ferramentas, né, eu não tenho a mínima dúvida que a gente vai cada vez mais longe, atender cada vez melhor, fazer as coisas acontecer. Teve um momento que quando a gente estava aí no nosso momento de mentoria, né, a gente olhou muito para estratégia e modelo de negócio. Dentro, né, que é uma das minhas especialidades. Eu olho muito para isso, né? Enquanto tem muita gente olhando só para marketing e vendas, que também é importante, mas eu sou um embaixador de quê? Tu precisa ter uma clareza estratégica de modelo de negócio para que tu possa ter realmente objetivos claros para onde tu quer chegar, e vocês têm os objetivos bem claros de onde chegar, né? Mas acima de tudo, achar formas de que no teu negócio tu tenha mais resultado de margem, mais resultado de recorrência dos pacientes, né? Trazendo os protocolos aí de mais de longo prazo, enfim. E quando a gente começou, tu já tinha um certo resultado, né? Mas lá tu estava com, acho que uns 30 e poucos mil seguidores, né? Então, assim, tava já numa crescente. E hoje eu fazia algum tempinho que eu não olhava lá a questão dos seguidores. Fui ver, tu já tá com 170 mil seguidores, isso? Nessa proximidade. 170 mil seguidores, o cara cresceu um absurdo. Então, parabéns aí. Obrigado. Cresceu também, mais que duplicou o faturamento também do teu negócio. Então, mesmo atendendo e olhando muito para os pacientes, então tu teve todos esses resultados, né? Olhando para trás, né, em relação a que a gente teve esse nosso momento há 1 ano e pouco atrás, quase 2 anos, o que mudou de lá da mentalidade do Diego, Dr. Diego, né, e da Samantha também, como empresários, tá? Perfeito. E que hoje tu olha para frente e tu diz, cara, isso aqui foram várias coisas, né? Foram várias coisas, mas o que foram as principais mudanças?
Eu creio que as principais mudanças do Diego de antigamente, que era um médico que focava muito em entender procedimentos, entender protocolos, achava que ser tecnicamente bom era suficiente. Infelizmente, bom, era ingênuo nesse sentido. Um dos despertares foi que a gente conversou sobre que eu preciso ter um modelo de negócio sustentável, eu preciso ter métricas, eu preciso ter ferramentas de gestão de pessoas, que era uma dificuldade extrema que eu vivia, hoje não mais. Questões de liderança que eu precisava impor, eu precisava colocar, eu precisava acompanhar, eu precisava ter esse certo tipo de controle para que o modelo de negócio, a empresa crescesse, para que eu conseguisse ajudar mais pessoas. E aí o que a gente comenta o sucesso financeiro ele vem como uma consequência dessa questão, porque nesse sentido eu estava conseguindo ajudar mais pessoas. Então eu estava conseguindo resolver mais problemas. Quando a gente resolve problemas, a gente de alguma forma é gratificado por isso. É isso. E nesse sentido, eu consegui ajudar pessoas a recuperar saúdes, a saúde dela, o corpo dela, e também recuperava famílias. Então isso para mim era extremamente gratificante. Então esse olhar empresarial que você começou a despertar em mim, começou a me mostrar que eu conseguia fazer essa mensagem chegar mais longe. Eu poderia pegar paciente por paciente na mãozinha, mas a minha hora era limitada. E você falava para mim, Diego, doutor Diego, você é o gargalo da empresa, você é o fator limitante. Então, eu busquei, de alguma forma, tentar estruturar para que não dependesse de mim e que essa mensagem de força, de saúde, de reconstrução, né, de toda a nossa vida, né, porque você começa a sua vida a partir da saúde. Se você estiver doente, provavelmente você nem vai continuar aqui. Então, se você melhora a sua saúde, você consegue melhorar vários outros quesitos. E eu comecei a ver que eu, como empresário, poderia ajudar até mais pessoas do que numa consulta médica. Porque esse conhecimento que eu poderia estar compartilhando com poderia estar compartilhando com 1 milhão ao mesmo tempo. E esse 1 milhão de pessoas recebendo essa informação e colocando em prática, através dessa metodologia que eu até explico no livro, ela vai conseguir alcançar resultado, ainda que ela não passasse em consulta comigo, ainda que ela não passasse em consulta com outro profissional, ela ia conseguir colocar esse conhecimento dentro dela. Então, se eu tivesse uma visão empreendedora, eu conseguiria ajudar mais pessoas, conseguiria até ter um ganho financeiro, enfim, não era o meu propósito, mas a gente recebe de bom grado como uma gratificação do nosso bom trabalho. Então, o profissional que ele é bem remunerado, ele se sente, né, bem capacitado. Poxa, eu sou um ativo para a sociedade, eu trago uma contribuição para a sociedade. E o meu foco é que por onde eu passasse, eu levasse força, saúde e luz, e que essa mensagem recuperasse a vida das pessoas. Então, você conseguiu acelerar esse processo na minha vida. Por isso, eu sou eternamente grato a você. E você conseguiu também mudar, que foi o mais importante, não só como médico, mas como esposo, para poder aliviar a minha esposa. Porque ela como gestora, ela como RH, ela como líder do grupo, porque eu em consulta não conseguia estar ali com meus olhos, ela é meu braço direito, esquerdo, 2 pernas e coração, que eu falo, esposa é tudo para mim, no sentido de eu conseguir também aliviar a carga dela, porque eu vi a minha esposa sobrecarregada, eu tenho 2 filhos pequenos, a gente quer estar presente para nossa família, a gente quer viver bons momentos em família, mas se eu estiver sobrecarregado com a empresa, eu não vou estar bem para lidar com a minha família. Se eu estiver passando problema com um funcionário, eu vou descarregar às vezes no meu filho. Sim. Então, se eu estou bem para jogar essa mensagem para lá, me sentir com propósito, me sentir realizado financeiramente e conseguir aliviar a carga da minha esposa, eu falei, esse cara aqui eu vou acompanhar ele pro resto da minha vida. É isso aí, estamos juntos. O que eu brinco, orgulho, igualmente, é um prazer. Honra de ter recebido o seu conhecimento e sua expertise. Foi muito importante para mim. Eu agradeço muito também, porque eu sempre aprendo com as pessoas. Eu sempre aprendo muito, né? Enquanto eu estou ensinando, eu estou sempre aprendendo. E eu acho que ao longo do tempo, a gente vai vendo que é uma sabedoria tu aprender com as pessoas mesmo enquanto tu ensina. A gente não sabe tudo, pelo contrário. Quanto mais a gente vai sabendo, vai entendendo, vai estudando, a gente vai vendo que menos a gente sabe, né? Exatamente isso. Mas eu queria fazer um reconhecimento. Samantha, vem só um pouquinho aqui. Não está, isso aqui é fora do combinado, nós vamos só fazer um reconhecimento. E não precisa falar nada, é só vir aqui. Aqui, ó. Vem, meu bem. Quero
não é uma coisa convencional, só quero fazer um reconhecimento. Essa aqui é a Samantha, é a esposa, quem manda da clínica. Manda e desmanda. Não é só em casa, então. Mas manda a em minha casa. última palavra é minha, eu falo sim, senhora. Pô, achei que era só na minha casa, cara. Achei que era só na minha, na tua também. É em casa e na empresa. Maravilha, coisa boa. É o seguinte, eu quero fazer um reconhecimento aqui para Samantha, porque o que seria de nós, né, sem as nossas esposas, as esposas que estão junto, né? É muito difícil realmente a gente conseguir entregar o resultado, fazer realmente grandes feitos sem ter uma pessoa que nos acompanha e que está junto, porque tem o lado bom de tudo que a gente faz, que é a gente crescer financeiramente, viajar, aproveitar a vida e tudo mais, mas tem o lado que é o lado difícil também. Normalmente aqui no Instagram as pessoas falam só do lado bom, né? Mas tem um lado muito difícil. Tem muitas pedras no caminho, tem muita dificuldade, tem choro em casa, tem realmente dúvidas, medos, coisas que a gente não sabe. Então, ao mesmo tempo que a gente está construindo as coisas, a gente está destruindo muita coisa também e a coisa vai acontecendo desse jeito. Então, eu quero fazer um reconhecimento para a Samantha, porque eu acabo tendo muitos mentorados, muitas pessoas que estão comigo ao longo desse tempo, e sempre me chamou a atenção uma coisa na Samantha, que é a vontade dela de aprender, o interesse dela de aprender e de olhar realmente para que a gente pudesse fazer as coisas, né? Conseguir colocar em prática. Porque é o que eu digo, fazer plano, a gente consegue fazer um monte de plano. Aqui eu sou especialista em fazer plano, eu entrego planos maravilhosos para as pessoas, mas se tu não colocar em prática, tu não vai para frente, cara. É a mesma coisa com a saúde, tu pode dar receita para a pessoa e dizer para a pessoa, se ela não fizer, o que vai acontecer? Não vai sair do lugar. Então, às vezes a gente não consegue colocar em prática sozinho. Quando a gente tem uma pessoa, então, eu quis reconhecer aqui porque, primeiro que ela é uma pessoa que te ajuda e eu tenho certeza que tu vai muito mais longe junto com ela. Com certeza. Não tenho a mínima dúvida. Sem ela nada teria acontecido. É isso aí. Eu tenho a minha esposa também, que também está junto comigo, né? A gente é parceiro de lutas, né? Então é isso aí, Samana. Te agradecer aí, te parabenizar por estar junto. E eu não tenho a mínima dúvida que tu vai muito mais longe. Vocês vão voar, vão cada vez mais levar essa mensagem aí. Tem uma família maravilhosa, já tem tudo, né? Então a gente já tem tudo. A gente já tem saúde, já tem uma família boa, já tem um negócio indo bem. Tem perspectiva, né? Porque a gente tendo perspectiva também a gente vai cada vez mais longe. Então, que seja, se Deus quiser, vocês vão cada vez mais longe. Obrigada. Mas tá liberada aí, ó. Salve de palmas para ela que ela merece. Show de bola. Então aqui, cara, assim, hoje eu vejo que tu cuida de forma muito mais estratégica do teu posicionamento, que é algo que eu tenho focado muito também olhando para isso, né? Porque tem algo que as pessoas falam muito, né? Que não adianta, não basta ser bom. Tu é um cara muito bom, um médico muito bom. Mas é preciso parecer ser bom também. Porque senão, às vezes, tu não consegue convencer a pessoa. Porque tu tem 3 segundos para convencer a pessoa, muitas vezes, a clicar ali, a falar contigo, né? Como que foi para ti, né? Isso a gente construiu lá atrás e é uma constante aí na tua vida, né? Essa questão de olhar para o teu posicionamento, o que tu tem feito, como tu tem olhado para isso, a intencionalidade disso. Fala um pouco mais. Eu, inclusive, estava conversando com a minha esposa quando a gente vinha aqui para o podcast e ela comentou sobre isso, sobre não basta ser bom, tem que parecer bom. E ela ainda até completou. E o bom, quando decide ser conhecido e se mostrar e se comunicar melhor, é exponencial. O crescimento é consequência. E é isso que a gente tem visto na prática. Então eu foquei muito em ser tecnicamente bom. Mas aí é o que eu te falei, ainda era insuficiente, era o mínimo que eu deveria fazer. Ser bom era o mínimo. A gente viu agora a prova do Enamed, que 30% dos estudantes estavam lá com notas inferiores, incapazes de conseguir exercer essa boa medicina, de conseguir gerar resultado. Eu vim dela e vim buscando uma evolução. Nessa evolução, nesse crescimento, eu vi que era fundamental ter essa visão, essa estratégia empresarial, essa visão empreendedora. Eu vi também que era importante demais a minha comunicação, como passar essa mensagem de uma maneira clara, de uma maneira direta, que seja de fácil aplicação na vida. Por isso que eu desenvolvi essas rotinas, esses suplementos, essas orientações de saúde. Hoje eu tenho até um grupo chamado Dose de Saúde, onde eu trago orientações que as pessoas vão colocando em prática e vai alcançando mais resultados. Então, quando eu tive essa nova visão, consegui enxergar, olha, minha mensagem vai conseguir chegar mais longe. Eu vou conseguir também estar mais em casa.
vou conseguir ser um esposo mais dedicado, um pai mais presente, vou conseguir ajudar mais pessoas. Então, tudo isso foi culminando. E o posicionamento é parte de como eu vou entregar essa mensagem. Então, eu tenho buscado melhorar cada vez mais o meu posicionamento e minha comunicação para que essa mensagem chegue mais longe. Então, esse é o objetivo da minha vida. Essa força, saúde e luz cada vez mais longe, de uma forma leve, às vezes de uma forma descontraída, que os pacientes às vezes dão risada comigo, eu conto alguns casos, algumas histórias do SAMU, para ilustrar que é possível sim melhorar. Coloco no livro resultados de pessoas homens que começaram com a testosterona de 270, lá com 44 anos, em 60 dias de uma suplementação, mudança de rotina, um sono adequado, que você falou que é um dos primordiais, que você não abre mão, o sono, mas uma alimentação, uma atividade física, esses são parte dos códigos da saúde que eu falo. Se você vai melhorando cada um desses códigos, você vai tendo efeitos cumulativos, efeitos positivos. Então isso fortalece o meu posicionamento, porque ele tem resultado. Poxa, muitos dos pacientes que passaram, olha, eu acompanho você há 1 ano, só das suas dicas eu já melhorei 30%, 40%. Então, essa forma como eu jogo essa mensagem e me posiciono, que tem sido cada vez refinado, lapidado, para que ela consiga ser mais atrativa, que ela consiga ser gravada no coração das pessoas. E uma das questões que muitos pacientes me falam, doutor, tem uma frase sua que não sai da minha cabeça, cuidar da saúde para não cuidar da doença. Essa frase aí, tu que tá assistindo aqui, anota isso aí, ó. Cuidar da saúde para não cuidar da doença. Esse é um mantra, eu levo isso aí direto para mim, porque tu tem duas oportunidades, cara, de alguma coisa tu vai ter que cuidar. Perfeito. Se tu cuidar da saúde, dá um pouquinho de trabalho, porque tu vai ter que mudar até os hábitos, tu vai precisar treinar, tu vai precisar cuidar do sono, tu vai precisar cuidar da tua alimentação, tu vai precisar diminuir, no mínimo diminuir o álcool. Uhum. É um trabalho. Mas é muito mais tranquilo que tu cuidar depois de uma doença te encher de remédio, ter vários efeitos colaterais, ter um monte de outros problemas adicionais. Então, assim, cuida da saúde para não cuidar da doença. Essa frase é matadora. Isso aí vai estar no livro, né? Está no livro. Inclusive está na sala. Quando entra na sala, está lá. E outra coisa, digo mais, né, eu conversando com a minha esposa, a gente fazendo uma análise aí de como o meu trabalho, do seu trabalho, e ela comentou o seguinte: e você cuida da pessoa jurídica, da saúde da pessoa jurídica, para evitar que ela tenha uma doença no futuro que se leve à falência. No caso nosso, a morte, o seu é a falência dessa empresa. Então você cuida dessa pessoa jurídica, que foi o que fez crescer muito o nosso empreendimento, enquanto eu cuidava da pessoa física, das pessoas que nos procuravam. E quando a gente aliou essas duas questões, esses dois cuidados, tanto a empresa e eu como homem, como esposo, como médico, também consegui evoluir. Então, se a empresa vai bem, o dono também vai bem. É isso aí, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Perfeito. Não tem como, a gente tem que estar sempre cuidando de si mesmo. E eu vejo que tu tá lá direto, né, treinando, o cara bota peso mesmo lá, eu sempre brinco com ele, aí, como é que tá isso aí, como é que é, tem aditivo aí ou não tem, o negócio é natural ou não? Eu sempre pergunto, né? E eu ainda brinquei, eu falei assim, ó, janeiro estou pensando em começar a brincadeira, ainda não comecei porque eu estava viajando recentemente, eu estava num processo de confraternização, fim de ano, estou num processo agora de detoxificação, então limpando as impurezas que eu adquiri durante essa viagem com a minha família. Mas eu penso que precisamos desses momentos, dessas memórias, maravilhoso. Aí a gente faz um processo de detoxificação. E se tiver que a gente usar um suplemento, uma creatina, um Pepti Strong, a gente usar um tipo de aminoácido que aumenta a nossa massa muscular, que não prejudica a saúde, é isso que eu falo. Então, tem ferramentas interessantes, que melhoram muito a nossa saúde, nosso desempenho, performance empresarial. Acompanho muitos empresários hoje que me procuram para aumentar a performance, aumentar a atividade cognitiva, melhorar o raciocínio, porque muitas vezes estão esgotados, porque a empresa demanda, porque a família está passando por situações complicadas, e a gente melhora essa parte de desenvolvimento físico, mental, desempenho empresarial. A gente consegue hoje associar várias ferramentas. O que eu sempre tento tomar cuidado e cautela é: será que isso aqui vai prejudicar você a médio e longo prazo? Então toma cuidado. Você tem que construir saúde. Você não pode usar um aditivo que você vai se prejudicar daqui a 1 ano, 2 anos. Aí você vai dar um tiro no pé, né? Vai sair um problema futuro que você poderia evitar.
Então, se a gente usa ferramentas para melhorar desempenho nas mais diversas áreas, energia, disposição, hormônio, engravidar, enfim, a gente consegue também melhorar esse desempenho em áreas profissionais, relacionamentos. Recuperam muitos casais que a mulher ou o marido está tendo algum tipo de dificuldade hormonal na hora de namorar. E você melhorando os níveis hormonais, por exemplo, dessas pessoas, fala assim, nossa, olha como a relação melhorou. Muitos deles até falam, doutor, estou vivendo uma segunda lua de mel. Eu falei, graças a Deus. Não era nem para ter terminado essa lua de mel. Então, se eu estou bem, eu consigo ter um relacionamento legal. Se eu estou tendo um relacionamento legal, essas crianças também vão crescer num ambiente familiar equilibrado. Agora, um lar que está passando por situações de desavença, de conflitos, essas crianças podem desenvolver conflitos também. E a gente vê isso acontecendo. Totalmente. O problema, muitas vezes, não é o problema que a pessoa está trazendo. Sim. Né? E tu ouve essas histórias aí, eu acabo também chegando até mim, porque eu ouço várias histórias de outras pessoas que me contam, né? Mas, às vezes, o que a pessoa conta que ela precisa, né, que ela quer, na verdade, não é o que ela precisa. Né? E hoje a gente olha, por exemplo, muitas pessoas aí que estão fazendo uso indevido de várias substâncias. Né? Hoje as canetas emagrecedoras, muita gente querendo só usar caneta. Pessoas que eu conheço, diversas pessoas ficam usando Venvance de forma absurda, sem qualquer tipo de acompanhamento. Depois, à noite, o cara vai lá, já toma um Zolpidem para dormir. Então, é uma roleta russa. O cara está vivendo uma roleta russa, ele está olhando para o momento agora, mas não está pensando que lá na frente a conta chega. Tá? O que tu tem enxergado, olhando desse uso desmedido de substâncias que são medicações mesmo? São medicações que as pessoas estão usando sem critério, muitas vezes sem receita, sem acompanhamento. O que tu tem visto de reflexo já nos pacientes que chegam lá para ti? Olha só, isso aí é uma questão que é uma onda, que inclusive fiz um vídeo recente no canal, em que pessoas magras e doentes, então fez o uso da caneta, muitas vezes não teve uma alimentação, um acompanhamento médico, teve o emagrecimento, mas que teve custas de perda de massa muscular, que a gente sabe que piora o processo de longevidade. A pessoa não teve um suporte nutricional, não se alimentou, deficiências nutricionais. Algumas pessoas tiveram problemas intestinais, porque não estava grave, mas com a aplicação da caneta e não se alimentar, agravou. Então a gente vê isso também. Outro ponto, não fizeram exames para entender por que estava gordo e por que não conseguia emagrecer. Aplicou a medicação, emagreceu, parou a medicação, teve o reganho. A gente vê estudos mostrando que o reganho em até 6 meses é tão quanto foi emagrecido ou até mais. Por exemplo, a pessoa emagreceu 16 quilos. Em 6 meses, pós-medicação, cessar a medicação, muitas vezes ela não mudou a alimentação, ela não mudou a rotina, não mudou outros quesitos de vida, e ela teve o reganho exato, ou às vezes até maior. O paciente chegou até 30%, 40% a mais de ganho de peso, ou seja, no final da medicação você estava pior do que quando você começou, porque às vezes não era indicado para você aquela ferramenta, ou você não fez mudanças suficientes para manter o resultado que você alcançou com o medicamento. Agora, o medicamento é maligno? Não. Muitos pacientes tiveram grandes evoluções. Chegaram a emagrecer 4%, 5% de gordura por 7 dias. E muitas vezes, com atividade física, grande parte dos pacientes que eu acompanho não perde massa muscular. Isso que é interessante. Por quê? Ele está fazendo, ele está ativando o músculo. Alguns pacientes chegam a ganhar massa muscular. Olha que interessante. Só que muitos querem aplicar a caneta, deitar no sofá, ficar assistindo um seriado ali, passando mal, né, nauseado, com vômito, mas ele quer a parte estética agradável, mas a parte interna doente. Então essa é a nova onda, são os magros doentes. E eu tento fazer as pessoas acordarem para evitar isso de acontecer, porque isso é uma onda. E eu ontem mesmo eu estava atendendo uma paciente, ela falou assim, olha, meu vizinho começou a tomar o remédio, emagreceu 10 quilos, começou a parar, já ganhou 3. O que ele falou? Vou comprar mais. Então, a medicina e a indústria farmacêutica muitas vezes quer o quê? Remediar por um período, mas se você para de usar, você tem um reganho, você volta a consumir. Então, o LTV, né, infinito, né, porque essa pessoa fica consumindo. Sendo que o meu trabalho na prevenção e promoção da saúde é que você não venha a desenvolver esses problemas no futuro. Por isso, melhorar você nas mais diversas áreas. E a necessidade do Samuel, diferente
necessidade do Diego, é diferente da necessidade da Samantha, é diferente da necessidade do Danilo. Cada um tem sua necessidade e eu preciso entregar o que o seu corpo precisa. Eu vejo como você enxerga no nosso modelo de negócio. Você olhou o nosso modelo, vocês precisam disso. E outra clínica de odonto, vocês precisam disso. Então, esse olhar individualizado que a gente recebeu de você é o que eu tento também fazer com cada indivíduo que passa comigo e atender ele como uma pessoa humana, é uma pessoa que está precisando de mim. E eu sempre falo com todos os pacientes, eu estou 1000% com você aqui agora. Não vai ser uma ligação, alguém vai me atrapalhar. Só se alguém estiver morrendo, pode ser que eu saia aqui, mas eu volto rapidinho. Por quê? Porque a gente precisa ter presença no momento. A gente precisa se entregar e fazer acontecer. Então, eu mostro para o paciente essas questões, ele enxerga junto comigo, eu crio um plano de abordagem e eu falo, olha, você vai sentir isso, isso, isso. Ele começa com 2, 3 semanas, olha, eu estou sentindo mais energia, estou mais disposto, parece que está dando certo o que ele me falou. Então eu trago isso tanto de uma forma lúdica, com alguns gráficos, alguns resultados dos exames, quanto também como resultados palpáveis. Olha, eu espero que você aumente sua energia nas próximas 2, 3 semanas. Realmente, olha, eu imagino que esse brain fog, essa névoa mental sua, deva diminuir nas próximas 4 a 6 semanas. Olha, doutor, realmente, minha cabeça está melhorando e estou mais calma. Eu espero um homem empresário, por exemplo, que está tendo dificuldade de relacionamento, principalmente às vezes impotência, por tanto estresse que ele passa, às vezes pode ter uma disfunção erétil. Quando a gente alivia os níveis de cortisol, melhora os níveis de testosterona, ele volta a ter uma vida normal, uma saúde sexual que a gente fala, porque isso é muito importante. Eu tenho que ter todas as esferas, os meus sistemas funcionando. Não adianta eu ter dinheiro, ter várias empresas, mas eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa, ou eu tenho uma disfunção que eu não consigo executar ali alguma coisa que eu tenho vontade. Então, são fatores limitantes que poderiam ser evitáveis se você tiver uma análise correta, se você tiver uma análise profunda. Agora, a medicina essa tradicional, ela tem uma visão muito superficial. E o professor Laí, ele veio a tirar essa venda dos meus olhos no sentido de olhar o indivíduo, analisar profundamente e ter essa conexão dos mais diversos sistemas. Mas isso leva tempo. Isso é dificultoso. Quantas reuniões fizemos lá para você fazer essa análise na minha pessoa jurídica? Eu faço na física. Mas quando a gente faz bonitinho, a gente alcança resultado, a gente entra num ciclo virtuoso de crescimento cada vez maior. Maravilhoso. Isso é o futuro, né? Já é o presente no teu caso, mas é o futuro realmente aí da saúde. E tem uma novidade, super novidade, que a gente já falou alguns tópicos aqui, né? Que é da escrita do teu livro. Sim. Então, hoje já terminou o teu livro, vai lançar em breve, né? E é um livro que fala sobre os códigos da saúde. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre o teu livro, explica o que vai acontecer, porque eu tenho certeza que as pessoas que me seguem vão querer conhecer esse livro, vão comprar, e eu vou ser um dos primeiros a comprar, tá? Eu quero autografado, no mínimo, né? Obrigado, e se Deus quiser, se eu puder, eu vou lá em Praia Grande, lá na tua clínica, pegar pessoalmente. Eu quero saber desse livro. Como é que vai ser esse livro aí? Conta pra nós. Obrigado por essa honra. Me sinto muito lisonjeado por isso. Você que conhece tantas clínicas, tantos profissionais médicos, e você ter esse carinho por mim, pela minha família, pelo meu modelo de negócio, é muito gratificante. Obrigado, de verdade. E esse livro veio, muitas vezes, agora eu vou honrar de novo minha esposa aqui, que ela pressionou para que esse livro saísse. Eu me lembro lá no início das nossas conversas, você falou, ele já tem tudo para escrever um livro, ele tem que escrever um livro. Eu falei, ele vai escrever, vai. É só uma questão de tempo, às vezes, né? Colocar aquele conhecimento, aquela sabedoria acumulada de uma forma, de um método, né? Como você falou, de trazer isso de uma forma palpável. Isso, inclusive, me trouxe grande desenvolvimento médico, porque a gente vê até, inclusive, médicos que desenvolvem livros com inteligência artificial. A diferença desse livro, 7 Códigos da Saúde, que além de todo esse conhecimento desses 10 anos que eu estou exercendo a medicina, eu trago resultados de pessoas reais, pessoas que eu acompanho 5, 6 anos, que vemos doenças autoimunes regredindo. Então a gente fala de Hashimoto, anticorpo de Hashimoto, anti-TPO ou antitireoglobulina aumentado. Tem pacientes lá que eu coloco no livro. Começa com anticorpo 1.300, vai para 600, vai para 200, chega a 5, 2, 1. Então você vê que aquela agressão está diminuindo.
Pacientes que melhoraram o hormônio. Esse caso emblemático dessa menina que teve o couro cabeludo recuperado e crescimento capilar. Eu falo que Deus abençoe as crianças, as grávidas e os idosos, porque a gente vê cada milagre acontecendo quando a gente dá condições desse milagre acontecer. De mudar a alimentação, de usar uma suplementação, uma rotina de sono, um autocuidado, atividade física, hidratação. Então, esses códigos que eu tento sistematizá-los para que as pessoas vão colocando eles ao longo do tempo, de uma forma gradual, porque é difícil mudar muitas coisas numa rotina de uma hora para outra. Então, essas mudanças são informações valiosas, é um conteúdo que você consegue colocar em prática e que gera grandes resultados. E esses resultados conseguimos ver na prática clínica, tanto na questão de energia, disposição, emagrecimento. Eu tenho pacientes que chegaram a emagrecer 15 quilos em um mês, sem uso de monjário, sem uso de remédios, mas ajustando o metabolismo. Então a gente vê uma grande evolução, a gente vê um grande resultado. E esses 7 códigos da saúde, ele vem para mostrar isso, porque eu trago o resultado dessas pessoas que foram abandonadas pelos próprios médicos. Muitas vezes aconteceram esses casos. Olha, aconteceu um caso que acontece lá de câncer, de um paciente que eu acompanho, começamos a atendê-lo em dezembro de 2021, ganhou essa consulta de uma amiga, porque o profissional médico dela, o oncologista, falou, olha, não existe mais nada para você na medicina. E ela ganhou essa consulta como presente de Natal, vai lá nesse médico, porque ele pode fazer a sua passagem ser mais tranquila, ele pode aliviar a sua dor, ela pode melhorar a sua passagem. Enfim, né, seu médico falou que não tem mais cura, e o marcador de câncer dela, 3.000 e lá vai pedrada, marcador tumoral. E aí a gente conversando em consulta de 21 de dezembro, aquele espírito natalino, eu conversando com ela e tal. Eu falei assim, você tem fé? Ela falou, eu tenho, estava com um tercinho na mão. Eu falei assim, olha, enquanto existe um suspiro de vida, existe esperança. Você tem um filho pequeno e o que eu faria um mantra diário. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. E você começar a fazer um tratamento para que destrua o câncer e um tratamento para que deixe você mais forte. Em 7 meses de tratamento, coloco isso, registro isso no livro. A gente vê o PET scan dela regredindo lesão tumoral, o PET scan sugerindo resposta ao tratamento, e o marcador de câncer dela, 3.000, cai para 500 em 7 meses. Nossa. As lesões do fígado começam a perder atividade, a lesão no osso começa a perder sinal, porque já era um câncer metastático, já era uma lesão agressiva, que já tinha tomado vários órgãos. E aquela pessoa ela já tinha aceitado aquele diagnóstico. Cara, você vai morrer e não tem o que você faça. E aí ela passou em consulta e eu falei, pode ser que você morra realmente, mas será que não seria melhor, em vez de 6 meses, que 1 ano, 2 anos, 3 anos? E te conto, 2025 ela está viva, 2026 ela está viva até hoje. Então, a gente conseguiu esticar o tempo de vida, ela se sente super bem, ela não tem dores. Então, a gente conseguiu recuperar aquela saúde daquela pessoa porque ela conseguiu executar ensinamentos que eu coloco lá no livro, informações valiosas e usar suplemento, usar remédio. Não devemos nos limitar com crenças. Eu preciso entender o que eu posso usar para ajudar, o que eu posso usar para agregar, o que vai contribuir. Esse aqui não vai gerar resultado nenhum, então não vamos usar. Isso aqui vai gerar um prejuízo, vamos deixar ele num segundo momento. Vamos focar no que a gente consegue melhorar agora. E foi um processo de evolução, de construção. E hoje ela é uma paciente que, quando passa em consulta, é mais para controle de marcadores. Pouquíssimas queixas, quase queixa nenhuma. E a gente vê que a gente consegue recuperar pessoas que teriam sido abandonadas pela medicina tradicional. Então esse livro vem nesse sentido de tentar resgatar as pessoas nessa vontade de se cuidar, de melhorar de saúde, de viver melhor, de viver com um propósito forte, de conseguir contribuir para a sociedade. Então, é uma mensagem de recuperação, não só da saúde, mas de uma vida como um todo. Esse foi meu intuito nessa obra. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu vou comprar o livro, não quero nem ganhar, eu quero comprar porque a gente tem que ajudar os amigos. Né? Perfeito. E assim, eu tenho certeza que tu aplica tudo isso aí na tua vida, né? Sim. Mas agora é o seguinte, tem uma pergunta aqui, né? Tu tem 2 filhos, uma família maravilhosa aí. Como é que tu faz para conseguir conciliar, então, né, posicionamento da clínica, a dar todo esse atendimento para os pacientes? Porque
tu tem que botar muita energia ali para esses atendimentos. Cada atendimento eu tenho certeza que as pessoas vêm fragilizadas, tem que botar uma energia, né? E tu ainda tem que chegar em casa, tem que brincar lá com os filhos, tem que fazer toda... Eu sei muito bem com isso. Eu tenho um, já me deixou com um pouco de cabelo branco aqui, com 2 é mais complexo ainda. Como que tu faz para conseguir conciliar, tu que é uma pessoa de fé também, como concilia, né? Todos esses pratinhos para equilibrar todos eles, que eu sei que não é fácil. Eu concordo. A visão que eu tenho é exatamente essa. Uma das coisas que você tocou, que é um dos pontos, um dos códigos do livro, que é a parte da espiritualidade. Muitas das vezes a gente só vai porque está com fé ali, porque às vezes o caminho é nebuloso, o caminho ali está envolto nas trevas, mas com fé, com força, com foco, muitas vezes a gente consegue passar pelas dificuldades. E realmente é uma exigência gigantesca. Hoje eu defendo no livro, inclusive nas minhas últimas palestras venho defendendo isso, que precisamos de estratégia. Isso é uma coisa que despertou lá comigo nessa parte empresarial, que com a sua mentoria eu consegui ter essa visão mais clara. Só que eu tentei também aplicar isso em outras questões também da minha vida. Então, ter estratégia, esse é o primeiro passo. Entender onde eu quero chegar, tentar enxergar uma estratégia para chegar lá. Segundo ponto, que é onde eu falo que é uma ferramenta indispensável no mundo de hoje. Suplementação consciente. Não adianta esse é um dos códigos também. Não adianta eu sair jogando de forma aleatória suplementos como se eu quisesse um resultado ou um prato no restaurante. Eu quero melhorar minha memória, então vou tomar esse suplemento que alguém viu num vídeo do YouTube. Não é assim. Seria legal se fosse assim. Mas existe uma análise muito mais profunda. O que acontece é que se eu não tiver uma análise, uma avaliação recorrente, eu não consigo gerar uma estratégia para a minha saúde. De suplementação, de rotina, de atividade física, de sono, de hidratação. Então, estratégia é o que manda. Se eu quero crescer profissionalmente, eu preciso fazer mentorias. Foi o que eu comecei a investir, não só na minha capacitação médica, mas na minha capacitação como empreendedor, como empresário. Foi aí que eu teve o primeiro start, né? Foi quando a gente começou a perceber que a gente precisava de método, de estratégia, precisava de números, precisava estratificar, fazer uma ação, analisar essa ação, gerar análises recorrentes para eu poder melhorar, para eu poder gerar mais resultados, que resultado é o que manda. Se eu estou tendo resultado, eu estou no caminho certo. Só que eu posso tentar estruturar para que tenha mais resultado, alcance mais pessoas, por exemplo. E no meu caso é o quê? Uma suplementação para melhorar meu desempenho físico, mental. Tenho a parte de tentar melhorar a parte hormonal. Então eu tive umas alterações hormonais um tempo atrás. Eu cheguei a quase 130 quilos. Tava parecendo o Jabba do Star Wars, né? O Jabba lagartão, velho, sem pescoço. Tava uma coisa horrorosa. Eu não percebi isso, cara. Não percebi. Tava mal. E aí, comecei a entender. Foi a época que eu conheci o doutor, né? O professor Laí. E aí comecei a melhorar, comecei a criar uma estratégia para mim. Fui o paciente zero, né? Que eu gosto de brincar. Melhorei, vi que é real, vi os estudos, vi o resultado dos outros pacientes e fui estruturando isso. E a minha esposa, né, que foi o grande, falou, a grande panela de pressão, que foi o quê? De estimular para que isso acelerasse. Olha, registra isso, esses resultados são maravilhosos, a gente tem transformado a vida das pessoas, a gente consegue de uma forma mudar mais vidas se a gente conseguir fazer com que esse livro chegue a mãos das pessoas e ao conhecimento das pessoas. E o que aconteceu foi que o que eu fazia em mim para melhorar meu desempenho, que eu fiz nos pacientes, coloquei no livro, eu espero que outras pessoas façam também. Então, para eu melhorar toda essa parte e conseguir dar conta, e muitas pessoas acabam até usando, eu uso também implante subcutâneo não hormonal, para estimular minha energia. Por que não? Então, é um suplemento vitamínico que fica dentro da minha pele, que dura ali 6 meses. Minha assistente também usa. Tem pacientes que usam para facilitar a vida. Então, a suplementação ela vem para facilitar a sua estratégia. Então, a sua estratégia pode ser de como que eu vou definir meus tempos para eu gravar um conteúdo, para ficar com a minha família. Então, a estratégia vai englobar tudo. Só que eu preciso ter energia para isso. Então, hoje eu penso, estratégia e suplementação são os 2 pontos cruciais para quem quer sair do mediano e se transformar no excepcional.
Sem isso, você não consegue. E outra coisa, a humildade para poder aprender com a expertise do outro. Só que isso aí a gente fala, é a estratégia de fazer uma mentoria. Isso ainda está na parte estratégica, que é o que eu venho mais investindo. Não só em medicina, mas também nessa parte de visão empreendedora. É muito bom tu falar sobre a importância de fazer mentorias, né? Hoje eu digo que é mais importante até consultorias do que mentoria. Tá? Mas por que a gente tem que falar claramente sobre isso? Quando tu faz uma mentoria, quando tu participa de uma consultoria, tem um investimento. Muitas vezes é um investimento elevado, mas é um investimento elevado financeiro. Porém, o que tu tem que medir não é o investimento que tu está fazendo financeiro, tirando do teu bolso. Tem que pensar o quanto isso aqui vai fazer eu ganhar a mais, faturar muito mais. Qual o retorno que eu vou ter sobre isso? E o retorno é, assim, o financeiro também, mas qual o retorno na minha vida? Então, quando tu compra uma mentoria, quando tu compra uma consultoria, certamente tu está comprando habilidades das pessoas. Ao invés de tu ficar lá 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos fazendo uma faculdade, ou quebrando a cabeça, ou perdendo o sono porque tu está tendo um problema, ou porque tu está tendo problemas no teu negócio, tu vai lá e compra a habilidade do cara. É o seguinte, eu comprei a habilidade desse cara, entendi o que ele está fazendo, não vou ter os problemas que ele teve, porque eu posso chegar para ti e dizer, Diego, olha só, eu tive esse problema nas minhas clínicas, não vai por aqui, que é fria. E eu já falei sobre isso várias vezes. Com os mentorados eu falo disso, cara, além de eu te mostrar como ter mais resultado financeiro, eu vou te livrar de bronca. Eu vou te livrar de problema que vai acontecer no teu negócio. Eu já estou olhando lá na frente. Por quê? Eu olho para os meus negócios, eu já quebrei muita cabeça, eu já perdi muito dinheiro, já perdi muito sono, já perdi negócio em enchente, já tive problema com funcionário, com um monte de funcionário. Então, assim, já tive isso. E, além disso, eu vejo com muitos mentorados meus os problemas acontecendo e a gente vai remediando isso aí, né? Quando é preciso. Mas, principalmente, quando contrata uma consultoria, quando contrata a mentoria, é o quê? Comprar habilidades, comprar tempo, comprar o não perder dinheiro. E isso aí, no fim das contas, o que tu investe é ridículo. É muito pouco. Daqui a pouco tu está pagando lá 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês para algo nesse sentido, para um produto que vai te ajudar. Sim. Só que é o seguinte, cara, isso é um salário de um funcionário ruim, entendeu? Então, o que tu vai ter de resultado, muitas vezes tu vai crescer 20, 30, no teu caso que tu cresceu, sei lá, cara, 200% desde que quando a gente começou lá. Tiveram situações que foram até mais. Teve situações que foi até mais, né, percentualmente. Só que não é só isso. Mas a gente tem que olhar para isso, pessoal. Independente, se for comigo, sorte tua, parabéns para ti que me contratou. Verdade. Se não for comigo, mas contrate alguém. Coloca como meta para 2026 tu procurar uma mentoria, tu procurar uma consultoria e faz o que tem que ser feito. Tira do papel. Agora, uma coisa importante, tá? Não fica dando muito ouvido, tá? Para quem é só guru de palco. O cara que só tem empresa de educação, o cara que só vai para a clínica fazer check-up uma vez por ano, tá? É isso que ele faz, que ele entende sobre clínica, fica só falando sobre hackzinho de marketing e tudo mais. Não é isso que tu precisa. Tu precisa alguém que vai olhar para a estratégia, modelo de negócio, e quem fala sobre isso é a pessoa que vive o campo de batalha. Lógico. Não tem como tu contratar. Tipo, contratar o médico, o cara que vai fazer aqui, falar sobre prevenção, sobre a parte integrativa e tudo mais. O cara só leu, só viu o vídeo de YouTube. O cara não aplica isso. É difícil, né? Não vai dar resultado. Então, olha para isso. Contrata boas pessoas que têm visão, que têm realmente competência e de vivência, que vivem o campo de batalha. Eu tenho 3 consultorias me atendendo agora, porque eu não sei tudo. E eu quero ter mais velocidade. Eu olho e penso, cara, eu vou investir isso aqui. Né? Eu tenho uma consultoria que eu estou pagando aí 160 mil. Tá? Essa consultoria é barata. Por quê? Porque o retorno que eu vou ter de várias formas para mim, cara, é isso que eu preciso. Né? Então, pensem sobre isso. Isso aí é uma coisa muito importante. Que bom que tu falou sobre isso. Né? Eu tenho certeza que a gente bateu bastante nessa questão do livro, porque eu sei que é algo importante para ti e mais que importante para ti, é importante para as pessoas. E o livro... eu também estou escrevendo um livro, tá, que eu devo lançar esse ano também. Também vai envolver a palavra códigos, que é o nome desse Códigos do Topo aqui, então vai ser o nome do meu livro. E o livro, quando tu não contrata um ghostwriter, né, uma pessoa que vai escrever por ti, que eu sei que não é o teu caso nem o meu, estou escrevendo este livro, ele te traz uma questão muito introspectiva, né? Tu acaba refletindo muito sobre as coisas, tu começa a mergulhar naquele universo ali e pensar como que eu posso realmente deixar uma mensagem, deixar um legado, que o livro ele é realmente um legado. Como é que eu faço para transformar isso aqui numa coisa que vai mudar a vida das pessoas, né? O que o livro tem mudado em ti? O que o livro mudou em mim foi quando eu, no processo de construção desse livro, eu precisava de alguma forma colocar isso de uma maneira clara. Eu tive que entender
como que eu cheguei naquela decisão para criar o passo a passo para que a pessoa consiga chegar nesse raciocínio. Então isso me desenvolveu no meu raciocínio médico, isso me acrescentou muito na minha prática médica. E entendendo sobre cada um dos códigos também me fez entender mais sobre as conexões do corpo humano e os diversos sistemas, tanto que tem algumas imagens que eu desenvolvi lá, que eu compartilho com os pacientes, onde eu faço alguns desenhos mostrando para ele, olha, esse órgão está fraco, a tireoide está fraca, preste atenção nela. As suas adrenais, que são glândulas em cima dos rins, estão fracas, dê atenção para elas. O seu testículo, seus ovários estão fracos, dê atenção para eles. Eu tenho feito isso de uma forma lúdica para eles. Muitos deles têm uma certa dificuldade, porque são leigos, não têm essa vivência na saúde, mas eu tento trazer de uma forma fácil, clara. Então, o livro, quando eu peguei todo esse conhecimento para compilar ele de uma forma que um leigo consiga entender, isso também me mudou. E vi que a mensagem, tanto para profissionais de saúde que eu acompanho, inclusive atendo médicos, enfim, fisioterapeutas, educadores físicos, atendo outros profissionais de saúde, comecei a perceber de uma forma muito intensa, na verdade, que a pessoa tem que se desligar daquele conceito de vou tomar um remedinho, vou tomar um negócio que eu vou melhorar e vou viver a minha vida de uma forma normal. Então, foi muito no sentido de proatividade, de incentivo. Então, no livro tem várias mensagens de incentivo para que as pessoas comecem a cuidar de forma gradual dos mais diversos códigos da saúde. E os profissionais de saúde, que eu também tinha esse certo receio, né? Porque o novo incomoda, o novo muitas vezes é imbatido, né? Eu tinha um certo receio de como os profissionais de saúde, né, enxergariam esse livro, né, como uma forma que não tinha tanta evidência científica e tal, apesar de serem evidências recentes, mas evidências robustas. E eu trouxe junto, né, para mudar o coração desses profissionais de saúde, porque o que muda o coração de uma pessoa o quê? É um resultado. Então, aquele profissional de saúde que muitas vezes estava, como eu, frustrado, não conseguindo resultados, ele acessa um conhecimento, até então, um pouco diferente, porque eu também utilizo princípios filosóficos de autocuidado. No livro eu falo sobre isso. Então, existem princípios de autocuidado, de autopreservação, que a gente deve colocar na nossa vida como se fossem virtudes, como se fossem hábitos que nos fortalecem. Mais do que saudáveis, hábitos que nos fortalecem. Então, quando eu coloco esses hábitos e fica de uma forma quanto abstrata, porque esse era o meu medo, né? Falar sobre algo e ficar de abstrato e não ter aquele rigor científico. Nesse livro, e a forma como eu acabei desenvolvendo, que acabou demorando, eu trago essas informações, eu trago esses exemplos, eu trago as evidências e no final eu trago os resultados. Para que fale, olha, não só estudei, como falei, quem seguiu, conseguiu. Então, se essa pessoa conseguiu, por que você não vai conseguir? O que você precisa começar é aceitar que você tem um protagonismo, aceitar que você precisa agir e não mais ser passivo. O nosso foco é saúde e não doença, então esse é o meu grande foco. Então, eu quero melhorar a pessoa nos mais diversos sistemas. A gente vai corrigir as doenças? Sim, mas as doenças elas são reflexo de desequilíbrios. E esses desequilíbrios, muitas vezes uma rotina estrategicamente inadequada, ineficiente, que se ela tiver um olhar diferente, e esse é o que traz o livro, essa é a mensagem, um olhar diferente para a pessoa, para a saúde, para que você consiga viver mais, consiga viver melhor. Veio um estudo agora no Lancet, publicado essa semana, que hábitos saudáveis com alimentação, rotina de sono, atividade física, potencializa o seu tempo de vida, a sua qualidade de vida, e você vive mais tempo, longevidade. E ele mostra uma disruptura ali, porque ele prova que não adianta eu focar só um dos pilares, só alimentação, ou só atividade física, ou só o sono. Eu preciso ter mudanças. Então, aquelas pessoas, que foram quase 60 mil pessoas acompanhadas, aquelas pessoas que tiveram pequenas mudanças, mais equilibradas, nos vários pilares, elas tiveram muito mais evolução que as pessoas que focaram somente em um pilar.
Então, fala mais a favor de um equilíbrio de decisões, de ter uma estratégia bem montada, da sua necessidade, para que eu consiga resultados acumulativos. Que é o olhar integrativo, né? É o olhar integrativo. Justamente o olhar integrativo. Excelente. Eu sou um defensor também, eu gosto muito, aplico em mim, cada vez busco melhorar, porque, eu sempre digo, né? O cara que é empresário, ele é como se fosse um atleta de alta performance. E é mais difícil ainda, porque tu tem que cuidar do corpo, tu tem que cuidar da mente, tu tem que ter conhecimento técnico e nós somos uma máquina, né? A gente tem que cuidar dessa máquina. Se um dia tu não bota um óleozinho na máquina, se um dia tu não cuida ali um amassadinho, né? Se um dia tu, né, deixa de fazer a manutenção na máquina, vai dar problema. Vai dar problema. Então tu precisa ter isso. Não tem como ter sucesso sem olhar para si. Até porque as pessoas que compram de ti alguma coisa, quando a gente fala de serviço, né? Elas olham para ti, elas querem ver, pô, mas será que esse cara, ele cuida dele mesmo? Você não olha para o profissional e vai dizer, mas esse cara tá ali, ele fala sobre isso aí, mas ele é todo, tá ruim, tá feio, tá gordo, tá mal cuidado. Ele não me parece que ele faz realmente o que ele vende. E aí tu tem um ruído no teu posicionamento. Por mais que a pessoa não entenda o porquê, ela acaba não decidindo por ti. Né? Então essa é uma grande questão. Quem é empresário, quem realmente busca mudar a vida dos outros, tem que primeiro mudar a si mesmo. E essa é uma questão realmente de novas habilidades que tu precisa entender. Senão tu fica cuidando da vida dos outros, fica cuidando da saúde da empresa dos outros, né? Ou dos seus funcionários, do seu financeiro, mas não olha para si, uma hora a casa cai. Perfeito, exatamente isso. E a gente faz o quê? Uma arquitetura da saúde. Então esse livro traz esse sentido, de não ficar só focando na doença, apagar incêndio. Mas ser um arquiteto da saúde. E cada pessoa vai se empoderar de conhecimento para que ela seja arquiteto da própria saúde. E com esses códigos, eu consigo acessar, o código é isso. Sim. Então, eu coloco lá o código da saúde porque eu quero acessar a saúde. Perfeito. Como é que eu consigo acessar a saúde? Através de água, através de alimentação, através de manejo da atividade física, um repouso adequado, manejo do estresse. Tem a questão da espiritualidade, que é um dos pontos que eu coloco bastante. O uso da suplementação é uma ferramenta à disposição. Acompanho pacientes do mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, onde eles fazem uso de uma suplementação recorrente para alto desempenho. Acompanho atletas de alto nível. Eu falo... É difícil você correr 40 quilômetros, meu amigo. Você tem que colocar um combustível de alta qualidade, porque senão você vai danificar a sua máquina. Sim. Então, quem quer sair do mediano para ser excepcional, você tem que usar as ferramentas ao seu dispor. Seja uma mentoria, seja uma consultoria, seja um suplemento, mas entender a sua necessidade, ao olhar para dentro e olhar na sua própria necessidade. Excelente, excelente. E o que tu diria, né, para os médicos? Tem muitos médicos aqui que acabam assistindo, médicos de outras especialidades também, que estão começando. O que tu olha para o futuro e fala, olha, isso aqui, quem olhar, né, vai fazer diferença no futuro? O que tu acha que é primordial para que as pessoas tenham sucesso aí no futuro? Você como colocou aqui, que é uma coisa que eu percebi em você, que é, e eu vivi com você, inclusive na nossa mentoria, que é adquirir habilidades, comprar habilidades. Eu falo, primeira coisa. Então eu me foquei muito na parte médica, na parte técnica, isso é importante, mas eu precisava pegar alguns atalhos na questão empresarial, na questão de habilidade de gestão de pessoas, de desenvolver um modelo de negócio, que eu não tinha habilidade para isso. Eu falei, vou quebrar a cabeça? Não, vou fazer. Então essa foi uma das maiores viradas de chave. E o segundo passo que eu vejo foi não só procurar esse conhecimento, mas agir, né? Então, assim, não só na saúde, mas também na saúde empresarial, fazer o que tem que ser feito. Então não tem outro jeito. Então, essa é a mensagem para o profissional de saúde. E se eu pudesse voltar lá atrás, o que o Dr. Diego teria feito? Então, primeira coisa, teria já iniciado um processo de mentoria, um processo um pouco mais rápido, ou consultoria nesse sentido, para poder encurtar o tempo. Fiquei muitos anos de uma forma muito lenta, mas foi criando uma base forte. O que eu faria? Desenvolvimento de comunicação, extremamente importante, porque com a comunicação eu tenho posicionamento. Se eu tenho uma comunicação ruim, meu posicionamento é ruim. Outra parte importante que eu fui só entender depois, questão de marketing, questão de vendas, que eu preciso ter uma estrutura bem equilibrada, senão o modelo de negócio ele vai ruir, não é um castelo de cartas. Então, se o seu modelo de negócio é um castelo de cartas, ele é frágil, ele não tem estrutura, ele vai ruir em algum momento. Qualquer instabilidade política, qualquer instabilidade na região, que nem você
teve a questão lá no sul dos alagamentos. É uma instabilidade que está além do nosso alcance. Mas o que está no meu alcance? O que eu estou fazendo para melhorar? Então, eu teria feito essa mudança na minha comunicação, no meu posicionamento, questão de marketing, vendas. Esse olhar empreendedor, eu teria acelerado esse processo. Mas as coisas vão acontecendo no seu tempo devido. É isso, cada um tem o seu tempo. Fico feliz desse processo, sempre um passo de cada vez, sempre crescendo. Vejo grandes oportunidades agora em 2026, tem vários projetos que vão sair, vocês vão acompanhar aí, vocês vão ver elementos que vão fazer que essa mensagem de saúde chegue mais longe. Esse é o meu grande propósito aqui na Terra, então estou feliz de poder cumpri-lo. E por onde eu vou, eu tento recuperar a saúde das pessoas. Estou no elevador, numa escada, alguma coisa, eu dou um conselho, dou alguma orientação. Teve um caso famoso de um feirante que foi fazer uma entrega para mim e depois eu encontrei ele anos depois. Ele falou assim, você é o Dr. Diego, né? Eu falei, que isso, cara? Lembro de uma vez eu fui entregar umas frutas lá na sua casa, cara. E aí eu falei que a minha filha estava com dermatite. E aí você falou assim, cara, eu sou médico, vou te dar uma dica, tal. Faz isso aqui. Peguei um papel, sulfite, anotei. Fala para sua filha fazer isso. Ele fez. A minha filha nunca mais teve problema de saúde. Então eu falei assim, olha aqui, um detalhinho, que para mim não custava nada. Mas podia transformar a vida daquele pai. Então, a gente como pai, a gente sim... Sim, a gente vira... Outras coisas aparecem compadece pelas crianças, compadece pelas pessoas que estão em sofrimento. Então, isso faz com que eu quero que essa mensagem chegue de alguma forma mais longe, né? Então, maravilha, espetacular. A gente já falou sobre alguns elementos aqui, né? Sobre essa nossa experiência juntos aqui nesse processo de mentoria. Mas eu queria que tu falasse um pouco agora mais claro, realmente, especificamente sobre isso. Como que foi esse processo de mentoria e o que tu fala para quem está pensando? Tem muitas pessoas que ficam pensando se vão iniciar ou se não vão iniciar. Como que foi esse processo juntos aqui? Para mim foi um prazer, mas conta um pouco mais a tua visão. Minha visão foi que extremamente técnico, era um médico, muitas vezes cabeça fechada, teimoso, acreditando, né, de forma ingênua que ser só técnico, que nem eu falei, era bom. A minha esposa conversando comigo e também tendo esse olhar como ela advogada, ela como advogada especialista na parte empresarial, na parte trabalhista e depois o direito médico, ela tem já essa visão mais aberta, ela como gestora, ela veio me trazendo para essa questão também, parte do empresariado, a questão de entender o negócio, fazer o negócio crescer. Fazendo ele crescer, eu conseguiria gerar mais resultados. E eu tinha uma dificuldade de entender como. Então, porque também não era da minha área de expertise, eu nunca tinha entendido, nunca tinha lido sobre. Eu sempre fui muito focado em ser bom médico, mas não sabia nada sobre ser empresário. E quando a gente começou, algumas frases que você me falava, algumas conversas, me despertavam grandes insights, grandes epifanias, que foi, como a gente falando que seu modelo de negócio não é, ao longo do tempo, sustentável. Você falou dessa forma. Eu falei, cara, realmente. E se eu ficar doente? Se eu tiver um problema? Não sei o quê. Olha quantas possibilidades. Então, e essas discussões, essas conversas, as reuniões foram abrindo meus olhos. Então, as pessoas, os profissionais de saúde, todos eles são muito empenhados em melhorar tecnicamente, mas esquecem de olhar a parte onde eu vou ter estrutura para eu poder trabalhar tecnicamente. Sim. Então, eu tenho que ter uma clínica, um instituto estruturado para que eu consiga fazer meu bom trabalho técnico. Só que só o técnico não dá certo, porque a maioria das clínicas fecha nos primeiros 5 anos. Muito por má gestão, muito por falha de estratégia, ou não ter estratégia. Eu era muito nisso. Eu era uma pessoa que era intuitiva, eu estava ali de uma forma amadora, por assim dizer, porque até então não entendia sobre essa parte burocrática, sobre os entraves burocráticos, sobre as questões que são necessárias para manter um negócio rodando, uma operação que não dependa de mim, que foi um dos pontos também que foi um de grande reflexão, que eu precisava estruturar um negócio que não dependesse da minha energia, do meu tempo ali, mas dependeria de mim de uma certa forma, mas não estar ali presente. Isso também foi um divisor de águas na minha vida. Não só isso, como um divisor de águas que foi recente, né? Eu acompanho seu trabalho. Eu antes só me via como um profissional de saúde, médico.
Hoje já me vejo como empresário, palestrante, tudo. E tenho caminhado para mais empresário do que médico. Olha que doideira. Até comentei com a minha esposa. Não vejo doideira nenhuma. É um caminho. Lá atrás, quando eu entendi, eu olhei para ti e falei, cara, esse cara tem um potencial muito grande. Potencial muito grande. Só falta aquela lapidada, sabe? Sabe, tu olha o diamante, assim, tu olha o diamante e fala, cara, só dá uma talhadinha aqui, uma talhadinha aqui, vai chegar lá. Vai brilhar. É questão de tempo. Eu sabia que era questão de tempo. E aí, percebi também que eu não precisaria ser médico para cuidar da saúde das pessoas. Conseguiria fazer essa mensagem, conseguiria até atingir mais pessoas. Esse é o meu intuito agora, essa é a minha missão em 2026, que essa mensagem chegue mais longe, porque meu tempo é limitado. E eu vejo um dos casos que também foi o Charlie Kirk, que foi um cara que foi... A mensagem dele maravilhosa, católico, pai de 2 crianças. Charlie Kirk foi baleado no pescoço nos Estados Unidos. Você vê que a vida, em alguma situação, você perdeu, cara. Exatamente. Aliado do Trump, uma das pessoas mais poderosas do mundo. E você vê que acabou ali. Só que a mensagem dele perdurou, tanto que a gente vê vídeos dele, inclusive. Então, ainda que ele não estivesse aqui, a mensagem dele está perdurando. Então, de uma forma, também imaginei. Quero que essa mensagem, ainda que eu não esteja aqui, de alguma forma ela continue aí, ela continue transformando, que não dependa de mim. Então, de uma forma, foi o meu trabalho, eu venho capacitando pessoas, venho capacitando também profissionais de saúde. A gente vem desenvolvendo um trabalho para profissionais de saúde trabalhar com essa área e não perder esse tempo que eu perdi. Excelente. De estudo. Eu quero já entregar para ele que ele fala, cara, a partir de amanhã você consegue executar, você já vai recuperar a pessoa com doença autoimune, a pessoa com câncer, você vai aumentar a testosterona de um homem para 600 sem usar hormônio. Nada contra o hormônio. Se não subir, a gente usa hormônio. Mas se eu fizer essa pessoa aumentar a produção de testosterona em 200, 300, 400%, eu não preciso associar um hormônio e eu tenho um ganho a médio e longo prazo. Eu não tenho dependência, eu não tenho o feedback negativo, que é o controle, autocontrole da produção hormonal. Eu consigo fazer essa pessoa evoluir sem depender de suplemento, sem depender de um remédio. Então, eu tenho um ganho de longevidade, eu tenho um ganho de qualidade de saúde. Maravilhoso. Esse é o meu trabalho. Então, eu tenho trabalhado para que outros profissionais de saúde também trabalhem outras pessoas, que trabalhem outros leigos ou outros profissionais de saúde que virem uma cascata do bem. Uma corrente do bem. E esse é um legado, né? É um legado. Então, acho que tu tá, cara, assim, foi muito inspiradora a nossa conversa. A gente já tinha conversado, sei lá, uma meia hora antes ali. A gente já estava aqui, sei lá, 1 hora e pouco conversando. E eu tenho certeza que a gente poderia ficar muito mais tempo, porque primeiro que a gente gosta de conversar um com o outro e que teria muito assunto. E a gente vai gravar mais vezes podcast, eu não tenho a mínima dúvida disso. Eu quero te agradecer muito, né? Pela tua presença aqui. Obrigado. Te parabenizar pelo trabalho que tu tem feito, né? Por tudo que tu está te desenvolvendo como empresário. Isso é muito bonito de ver e eu tenho certeza que tu vai conseguir, sim, levar tua mensagem cada vez mais longe, para cada vez mais pessoas, vai ajudar cada vez mais gente, não somente os pacientes, mas os profissionais da saúde também. O caminho é muito bonito aí pela frente. Quero te desejar todo o sucesso do mundo do teu livro. Tá? Eu tenho a certeza que vai ser um baita de um livro aí. Eu vou estar lá te aplaudindo quando ele sair. E para finalizar, eu queria te pedir algo que eu sempre peço, né? Tu já falou sobre vários códigos do topo aqui, tá? De quem, né? E o topo, ele é uma constante, né? Quando a gente chega nesse meio aqui, a gente já olha para frente. Quando a gente chega lá na frente, a gente já olha mais, né? A gente vai subindo cada vez mais. O topo de um não é o mesmo topo de outro. Então, olhando de tudo que a gente conversou, qual é o código do topo principal que tu acha para ti e que sirva para inspirar as outras pessoas? Creio que o código do topo que despertou em mim não só esse trabalho, mas todo o crescimento da empresa, né? Estratégia. Acho que essa palavra, esse estilo de vida, eu creio. Você começa a ter estratégia para tudo. E para de tentar fazer as coisas na tentativa e erro. Sim. Porque tentativa e erro é tempo. E o tempo é custoso. Então, quando eu conseguir encurtar esse tempo, se eu tiver uma estratégia ou um bom estrategista, né, que eu até falei, você foi nosso estrategista, foi nosso sócio estrategista. É isso. Que veio olhar como a gente fazer, né, os nossos objetivos acontecerem. A gente conseguiu com maestria. Parabéns, obrigado. Sou eternamente grato a você por você ter essa passagem na nossa vida e tenho certeza que, na verdade, vai se manter. Então, foi por isso que eu falo que é a constância. Estou no topo e para a gente continuar no topo, a gente tem que continuar no processo de evolução constante.
Eu vejo isso muito forte em você, é o que eu tento fazer em mim também, é o que eu tento também instruir outras pessoas que acompanham meu trabalho, os pacientes, outras pessoas que convivem comigo. Precisamos estar sempre em um processo de evolução, de crescimento, o work in progress, né? O trabalho em progresso, para que a gente não fique estagnado, não fique parado. O profissional parado, ele vai ser esquecido, ele vai ser substituído por uma inteligência artificial, ele vai ser abandonado, porque o sistema ele quer evoluir, né? O processo é de evolução. Ele fica parado. Por isso que nós estamos aqui hoje, né? Então, parabéns. Obrigado. Conta sempre comigo, tua família. Eu certamente, né, além de mentorados aí naquela época, conquistei amigos aí, tenho vocês como meus amigos também. Não tenho a mínima dúvida que a gente vai ter outros projetos que a gente vai estar junto. Eu vou estar sempre à disposição de vocês aí, vocês sabem comigo, não tem tempo ruim, né? A qualquer momento a gente se fala, eu acompanho vocês até a Samanta, a tua esposa falando, bom, ele fica vendo, eu vejo tudo, eu sou meio onipresente, assim, o cara consegue ver tudo, mas porque eu realmente me interesso por vocês aí, eu sei que vocês estão num caminho muito bonito e eu quero aqui deixar claro o quanto eu torço por vocês. Obrigado. Vocês possam realmente conquistar tudo que vocês merecem. Que é merecido, não é porque vocês estão por sorte, é por merecimento. Obrigado. Então, te desejo tudo de bom. E sabe que é recíproco, viu? Tem um carinho enorme. Conta comigo. Enorme, viu? Foi muito proveitoso todo o nosso encontro, todo o nosso crescimento junto, viu? Maravilha. Obrigado. E tu que está assistindo aí, com certeza absoluta, já clica, segue o canal, compartilha esse vídeo, que é cheio de recados aqui. Viu que a gente não falou só sobre negócio. A gente falou aqui, a gente navegou por vários mares aqui, sobre família, sobre posicionamento, sobre filosofia, sobre vários temas aqui, que esse é o tipo de pessoa que chega no topo. Não é uma pessoa bitolada que só fica olhando para uma coisa. É isso que a gente precisa. A gente precisa estar em vários ambientes, em vários assuntos. Então, segue, comenta, encaminha para aquele teu amigo que está precisando e segue lá, Samuel Fontoura Oficial, e fala também o teu perfil e como é que a gente te acha aí nas redes. É @Dr. Diego Urbano, Dr. Diego Urbano. Vai ser um prazer ter você acompanhando esse conhecimento e essa sabedoria que você vai aplicar e transformar a sua vida. É isso aí. Quem mora em Praia Grande, a melhor clínica de Praia Grande é a clínica aqui do Instituto Urbano. Tá? Eu tenho certeza disso, é a melhor clínica lá, a clínica que mais vai resolver as questões de vocês. E também, quem precisa de uma consulta online, a gente também tem esse serviço aí lá. A gente, porque eu me considero do time, né? Então, aqui eu já tenho esse serviço lá no Instituto Urbano também para vocês. A gente consegue acompanhar pacientes do mundo inteiro. Temos pacientes dos Estados Unidos, Europa, Paraguai, Chile, os mais diversos. Não só pacientes brasileiros, mas também pacientes de outras nacionalidades. Então, o foco é saúde. De alguma forma, a gente consegue se comunicar. Então, a saúde é universal, né? É isso aí, maravilha. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês e vamos nos falando por aqui. Um abraço, tudo de bom.